E aí, chega de passar apuro com a redação, né? Hoje a gente vai desvendar todos os segredos para transformar aquele texto, que às vezes dá um frio na barriga, na sua melhor carta na manga para conseguir a aprovação. Vamos direto ao ponto, com um guia prático para dominar essa etapa de vez. Pois é, essa frase resume um sentimento que, vamos combinar, é super comum. Aquele medo de que todo o esforço de um ano inteiro vá por água abaixo por causa de algumas linhas mal escritas. Mas olha, a boa notícia é que esse tal monstro, na verdade, vem com um manual de instruções bem claro. E é isso que a gente vai ver agora. E esse aqui é o nosso mapa do tesouro. Primeiro, vamos entender a redação como um jogo. Depois, vamos espiar o checklist secreto do avaliador. Aí a gente aprende a construir argumentos que impressionam, a fugir das armadilhas mais bobas e, para fechar com chave de ouro, como dar aquele polimento final para garantir a nota máxima. Então, o primeiro passo, a virada de chave, é parar de ver a redação como um teste de criatividade ou inspiração. Não é nada disso. É um jogo, com regras muito bem definidas. E quem entende as regras, convenhamos, tem uma vantagem enorme. E a regra número 1 desse jogo é saber o que se espera. Um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, não é para escrever uma crônica, um poema, nada disso. A parada aqui é técnica. O objetivo é claro, defender uma ideia, a sua tese, usando argumentos que façam sentido. E esse é o pulo do gato. O objetivo final não é só preencher as 30 linhas. É persuadir, é convencer a pessoa que está lendo. Cada parágrafo, cada frase, pense neles como uma jogada estratégica num tabuleiro. Um movimento pensado para fortalecer a sua ideia principal. É pura estratégia. Ok, então se é um jogo, a gente precisa saber como se marca pontos, certo? O que é que a banca examinadora está procurando ali com a caneta vermelha na mão enquanto lê o texto? Vamos dar uma olhada por dentro da cabeça do avaliador. Olha só que interessante. Usando como base os critérios da FGV, que são bem parecidos com os de vários concursos, repara só na distribuição de pontos. A abordagem do tema e progressão textual, que são basicamente a estrutura do texto, valem juntos 18 pontos. Isso é bem mais do que a parte de gramática. E aqui o gráfico deixa isso ainda mais claro. 60% da nota vem da estrutura e do conteúdo. Só 40% vem da correção gramatical. O que isso quer dizer na prática? Que um texto com uma estrutura brilhante e argumentos fortes vale muito mais do que um texto sem nenhum erro de vírgula, mas que não diz nada com nada. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. Beleza, com as regras e a pontuação já na cabeça, chegou a hora de construir o motor do nosso texto, os parágrafos de desenvolvimento. É neles que a tese é defendida de verdade, que a mágica do convencimento acontece. E para montar um parágrafo que seja um soco no queixo, a ferramenta principal é o tal do tópico frasal. Pense nele como a manchete do seu parágrafo. É a primeira frase, aquela que já chega dizendo, olha, neste parágrafo a gente vai defender esta ideia aqui. Simples e direto. Ele organiza tudo e já guia a leitura. E aqui vai uma receitinha de bolo que, olha, funciona que é uma beleza. Primeiro, o tópico frasal, a ideia. Logo depois, a fundamentação, que é onde se explica o porquê dessa ideia. Em seguida, a gente vem com a exemplificação para provar com fatos, dados, exemplos. E para fechar, a consequência, mostrando o resultado disso tudo. Com essa estrutura, o argumento fica blindado. E para costurar todas essas partes, a gente usa os conectivos. Eles são a cola do texto. São eles que garantem a tal progressão textual que a banca adora ver. Palavrinhas como portanto, entretanto, além disso, elas não estão ali de enfeite não. Elas funcionam como as engrenagens do texto, mostrando a relação lógica entre as ideias e fazendo tudo fluir de forma suave. Muito bem, a gente já sabe como construir um texto forte. Agora, vamos aprender a não destruir o que foi feito. Conhecer os erros mais comuns é o melhor atalho para desviar deles e proteger cada pontinho conquistado. E aqui está o top 5 dos vacilos que mais custam pontos. Primeiro, fugir do tema, que é o erro fatal. Depois, argumentação fraca, baseada em eu acho que. Problemas de coesão, ou seja, esquecer os conectivos. Uma conclusão que parece de outro texto. E, claro, parágrafos sem aquela estrutura que a gente acabou de ver. Essa lista aqui é o checklist perfeito para a hora da revisão. E olha, a diferença entre uma argumentação fraca e uma forte é da água para o vinho. De um lado, o senso comum, as generalizações, o todo mundo sabe que. Do outro, dados, fatos, exemplos concretos, repertório. Pensa só. É uma coisa dizer a violência está aumentando.
Outra, completamente diferente, é dizer, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios cresceu X%. Um é achismo, o outro é um argumento de verdade. Ufa, chegamos na reta final. O texto já está bem estruturado, os argumentos são sólidos, agora é a hora do polimento. A revisão final não é só para caçar erro de português, não. É uma jogada estratégica para brindar a nota e garantir que nenhum ponto escape por besteira. E aqui vai um alerta muito, mas muito importante. Muita gente pensa que um errinho de vírgula ou de crase vai tirar só os décimos. Só que, em muitos concursos, o sistema de punição é bem mais severo do que se imagina. Presta atenção nisso. O fator negativo é um sistema usado por bancas gigantes como o Sebresp. Funciona assim. Eles calculam a nota de conteúdo e depois pegam o número de erros de português e multiplicam por um fator. Já teve concurso em que esse fator era 10. Imagina, 3 errinhos bobos poderiam simplesmente zerar uma redação que valia 30 pontos. Isso mostra que revisar não é luxo, é sobrevivência. Então, como fazer essa revisão sem pânico na hora da prova? 3 passos bem práticos. Primeiro, leia o texto em voz alta. Pode ser baixinho só para si. Isso ajuda a pegar frases que não soam bem e erros de concordância. Segundo, casse os conectivos e veja se eles fazem sentido. E terceiro, dá uma olhada geral na apresentação. Letra legível e margens direitinhas contam, e muito. E pronto! No fim das contas, o segredo para dominar a redação se apoia nesse tripé, uma estrutura lógica e que segue as regras do jogo, argumentos fortes que realmente convencem e uma revisão estratégica que protege a nota de qualquer vacilo. Viu só? A redação não precisa ser esse bicho de 7 cabeças. Com a estratégia certa, ela vira uma ferramenta poderosíssima para garantir a aprovação. Agora a pergunta que fica é, quem aí está pronto para colocar tudo isso em prática e transformar de vez esse monstro em um monte de pontos?